Olá, meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João. Nesse vídeo nós vamos passar aqui pela legislação específica do concurso TJ Rio Grande do Sul. E nesse vídeo venho falar aqui um pouquinho do Estatuto dos Servidores. Então, sem mais delongas, vamos lá. Estatuto e regime dos servidores aqui do TJRS é formalizado por meio da Lei Complementar 10.098 de 94. E a gente vai trazer aqui os principais pontos dos tópicos iniciais dessa normativa. Então, para os efeitos da lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Para a gente discorrer um pouco sobre o artigo 2º, cabe dizer que cargo público é o criado por lei, em número certo, com denominação própria, consistindo em conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor mediante retribuição pecuniária paga pelos cofres públicos. Então, basicamente, servidor público é aquela pessoa que está investida em um cargo público. Um cargo público é algo definido por lei, em número certo, com também a denominação própria. Então, bem importante vocês saberem essas denominações, que isso é constantemente cobrado em prova de concurso público. Artigo 4º. Os cargos públicos estaduais, acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais para investidura, e aos estrangeiros na forma de lei complementar, são de provimento efetivo e em comissão. Então, vocês precisam saber que os cargos públicos estaduais, aqui no caso do Rio Grande do Sul, eles são acessíveis tanto aos brasileiros como também aos estrangeiros. Cabe dizer que lá na Constituição da República, no caso dos estrangeiros, consta no texto na forma de lei. Aqui já é mais específico, coloca na forma de lei complementar. Então, uma lei complementar fará a regulamentação em relação ao acesso de cargos públicos por estrangeiros. Então, importante vocês terem em mente aí essa especificidade. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração não serão organizados em carreira. Então, os cargos em carreira, na verdade, aqui são os cargos efetivos. Os cargos em comissão, que são aqueles de livre nomeação e exoneração, eles não são organizados em carreira. Os cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas, com atribuições definidas de chefia, assistência e assessoramento, serão exercidos por servidores do quadro permanente, ocupantes de cargos técnicos ou profissionais, nos casos e condições previstos em lei. Então, a gente tem aí essa definição. É importante vocês saberem que os cargos em comissão e também as funções gratificadas aqui têm esse papel de chefia, assistência e assessoramento. E nesses dois casos, tanto nos cargos em comissão como as funções gratificadas, exercidos por servidores do quadro permanente. Aliás, os cargos em comissão preferencialmente serão por cargos exercidos por servidores do quadro permanente. Podem ser também por servidores de fora. Agora, já as funções gratificadas, aí, elas exclusivamente serão exercidas por servidores já ocupantes do quadro permanente do órgão. Artigo 5º, dando seguimento, os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, com promoção de grau a grau, mediante aplicação de critérios alternados de merecimento e antiguidade. Então, a promoção, no caso do servidor, a evolução na carreira que o servidor tem, é avaliado, é verificado mediante esses critérios de merecimento, ou seja, se de fato o servidor cumpre ali os requisitos de frequência, por exemplo, de proatividade, e também antiguidade, ou seja, o tempo que ele já possui ali no determinado órgão. Poderão ser criados cargos isolados quando o número não comportar a organização em carreira. Então, algo bem natural.
se não se não estiver dentro do mesmo escopo ali da carreira, poderão ser criados cargos isolados, cargos que não têm um link, né, uma relação direta com a carreira. Artigo 6º. Investidura em cargo público de provimento efetivo dependerá de aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos. Algo bem natural para você ser investido em um cargo público, que é algo que é definido por lei, o número, a remuneração. Isso dependerá de uma seleção anterior, que no caso aqui é o concurso público. Esse concurso público pode ser tanto de provas, que é uma prova normalmente objetiva e discursiva que o candidato faz, dependendo do tipo de concurso, e ainda ele pode ser sujeito ali a uma prova de títulos, a uma verificação se ele já possui um determinado grau de conhecimento em uma determinada matéria, se ele tem uma qualificação, por exemplo, de doutorado ou mestrado, enfim, dependendo do concurso, é posto também essa questão dos títulos. Então pode ser tanto uma prova como uma prova e o título. A investidura de que trata esse artigo ocorrerá com a posse. Então é importante saber isso aqui, que de fato a investidura vai ocorrer apenas com a posse. Antes da posse não há o que se falar em um servidor propriamente ali nas suas faculdades. Então essa investidura ele se torna de fato servidor a partir do momento aí da posse. São requisitos para ingresso no serviço público. Então, temos aqui alguns desses requisitos. Na verdade, eu citei todos eles, né? Possuir nacionalidade brasileira. Então, é necessário aí ter a nacionalidade brasileira. Ainda que a gente viu anteriormente que os estrangeiros também podem ocupar o cargo público de acordo com a lei complementar específica. 2. Estar quite com as obrigações militares, no caso de homem, e ainda as obrigações eleitorais. Ter idade mínima de 18 anos. Então, em regra, não é possível ocupar aí, o cargo público com idade inferior a 18 anos. Possuir aptidão física e mental. Estar em gozo dos direitos políticos e ter atendido às condições prescritas para o cargo. Então, se o cargo, por exemplo, pede nível superior, o candidato precisa comprovar que tem nível superior. E daí em diante. De acordo com as atribuições peculiares do cargo, poderão ser exigidos outros requisitos a serem estabelecidos em lei. Então, pode ser que, dependendo do cargo, seja colocada alguma condição adicional. No entanto, essa condição adicional precisa estar resguardada em lei. Uma lei precisa prever isso, para de fato esse requisito ser aceito e ser cobrado do concurseiro. A comprovação de preenchimento dos requisitos mencionados no caput dar-se-á por ocasião da posse. Então, na posse, o candidato vai precisar comprovar todos os requisitos que foram citados anteriormente. Dando seguimento, para efeito do disposto no inciso 4 do caput, que a gente tem aqui sobre a aptidão física e mental, será permitido o ingresso no serviço público estadual de candidatos portadores de doenças referidas no parágrafo 1º do artigo 158 dessa lei, desde que, então, ainda que tenha aqui essa questão de possuir aptidão física e mental, é resguardado o acesso a candidatos portadores de doenças, desde que apresentem capacidade para o exercício da função pública para o qual foram selecionados no momento da avaliação médico-pericial. 2. Comprovem por ocasião da avaliação para ingresso e no curso do estágio probatório acompanhamento clínico e adesão ao tratamento apropriado nos padrões de indicação científica aprovados pela autoridade de saúde. Então, ainda que a pessoa tenha algum tipo de doença, se ela se enquadrar nesses dois incisos, ela estará apta a exercer o exercício público, né? O cargo público. Artigo 8. A posse em cargo público efetivo dependerá de prévia inspeção médica
que ateste a aptidão física e mental para o exercício do cargo, observados os requisitos definidos em regulamento. Então, para tomar posse em cargo público, é necessário aí essa inspeção médica para atestar a aptidão física e mental do candidato. Parágrafo 1º. Poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo nos termos da lei. Então, mais uma vez, se tiver regulamentado em lei a necessidade de algum exame específico, algum exame complementar, isso poderá ser cobrado do candidato. Os candidatos julgados temporariamente inaptos poderão requerer nova inspeção no prazo de 30 dias, a contar da data que dela tiverem ciência. Então, é possível aí esse requerimento de uma nova inspeção médica para verificação se o quadro sofreu alteração. Então, importante aí essa data você ter em mente. O servidor ocupante de cargo efetivo da administração pública estadual, ao tomar posse em novo cargo sem interrupção de exercício, será submetido à avaliação médica pericial, sendo dispensada a apresentação de exames complementares, desde que não tenha alteração de risco relacionados ao ambiente de trabalho e à nova posse, no prazo máximo de 2 anos. Então, em relação àquele que já é servidor e toma posse em um novo cargo, há aí essa flexibilidade, já que ele apresentou um documento com um prazo relativamente pequeno, né, da vez anterior que ele apresentou. Então, tem aí essa flexibilidade. No caso aqui, essa possibilidade de dispensa da apresentação desses exames complementares, desde que não tenha alteração de risco relacionada. A nova posse ocorre no prazo máximo de 2 anos em relação à posse do cargo anterior. Então, há essa flexibilidade. Parágrafo 4º. O ingresso no serviço público estadual decorrente de contratação emergencial ou encargo em comissão dependerá de aptidão física e mental verificada mediante procedimento simplificado conforme regulamento. Então, ainda que ocorra uma contratação emergencial por processo seletivo simplificado, por exemplo, ou mesmo uma contratação de cargo em comissão, é necessário a aptidão física e mental. No entanto, haverá um procedimento simplificado, um procedimento mais célere. Artigo 9º. Integrará a inspeção médica de que trata o artigo anterior o exame psicológico, que terá caráter informativo. Então, dentre os exames, dentre as inspeções que serão feitas nesse teste de aptidão, um deles será o exame psicológico. Aqui, o artigo 10, a gente tem as formas de provimento para cargo público. Formas de provimento sempre é um tema muito cobrado em concurso. Então, temos aí a nomeação, o candidato passa em concurso público, ele é nomeado. Readaptação, o servidor sofre algum tipo de acometimento dentro do trabalho, então ele pode ser readaptado, ou seja, ele pode ser de alguma forma aproveitado em um outro posto que está compatível com as condições que ele possui, as condições físicas e psicológicas que ele possui. Temos ainda a reintegração, o servidor ele é reintegrado, aquele servidor que foi demitido e de alguma forma ocorreu ali um processo que ocorreu e já teve a decisão favorável a esse servidor, ele é reintegrado e possui direito aí à indenização. Temos ainda a reversão, que é aquele servidor que havia sido anteriormente aposentado. Temos aí ainda o aproveitamento, aquele servidor que está em disponibilidade, ou seja, de alguma forma, por qualquer motivo que seja, ele não se encontre disponível, na verdade não ocorra ali, não exista um cargo para que ele aproveite, para que ele seja aproveitado, ele fica em disponibilidade. A partir do momento que é feito um casamento entre as condições que o servidor possui e
surge ali um cargo específico, ele é aproveitado. Então, há também esse Instituto do Aproveitamento e ainda o Instituto da Recondução. Então, esse foi o vídeo inicial sobre o Estatuto e Regime dos Servidores. Se vocês tiverem interesse em mais conteúdos aqui da legislação específica para o TJ Rio Grande do Sul, me proponho a construir mais vídeos. Se for o caso, questões, então deixe aí nos comentários se você tem interesse nesse material. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e também compartilhar. Muito obrigado e até uma próxima!